Olá pessoal, nesse exercício 3 vetores orientados aqui conforme a figura apresentam uma resultante nula. A resultante entre esses 3 vetores é zero. E ele quer que a gente encontre os valores do vetor A e do vetor C, sabendo que o vetor B tem um módulo valendo raiz de 6. Então pessoal, primeiramente, como esses vetores estão em orientações diferentes, em direções diferentes, seria interessante olhar para os vetores que estão inclinados, que é o vetor A e o vetor B, e fazer a decomposição desses vetores. O que seria a decomposição? Descobrir qual é a contribuição de cada vetor na direção horizontal, que seria aqui um eixo X, e na vertical, que seria um eixo Y, que eu estou traçando aqui agora. Então, fazendo essa decomposição, a gente vai conseguir olhar mais facilmente a relação entre os valores desses vetores. Então, pensando primeiramente no vetor B, para eu fazer a decomposição desse vetor, eu venho no final dele e traço aqui um pontilhadinho em linha reta até o eixo X. Eu vou descobrir qual é a sombra que esse vetor B está fazendo aqui no eixo X. Estou descobrindo a projeção do vetor B no eixo X, que eu vou chamar de BX. E faço o mesmo para o eixo Y. Venho no final do vetor, pontilhadinho em linha reta aqui até o eixo Y. Aonde esse pontilhadinho bate aqui no eixo Y, eu tenho a sombra que o vetor B está fazendo no eixo Y, que seria a componente aqui que a gente vai chamar de BY. Antes de fazer o mesmo com o vetor A, vamos já encontrar os valores dessas componentes, porque o exercício já deu que o módulo do vetor B é raiz de 6. Então, olhando primeiramente para a componente horizontal, para o BX, a gente pode pensar assim: o BX ele veio do vetor B, o vetor que originou o BX foi o vetor B. Então eu coloco aqui o vetor B, o módulo dele, e eu vou pensar que entre o vetor B original e o vetor BX, eles estão com o ângulo que foi dado, que é o ângulo de 60 graus. Como eles estão com o ângulo, o com a gente escreve cosseno de 60. Então, quem que vai ser o BX? Vai ser o vetor B, que tem um módulo valendo raiz de 6, e o cosseno de 60 vale meio. Então, o BX tem uma intensidade, tem um módulo valendo raiz de 6 sobre 2. Então, a gente já encontrou a intensidade do BX. Vamos fazer a mesma coisa, o mesmo raciocínio para o BY. Olhando no BY, a gente sabe que o vetor que originou ele foi o vetor B. Ele veio do vetor B, então coloco aqui o vetor B, o módulo dele. E aí a gente vai multiplicar. Olhando, a multiplicação está associada ao que está acontecendo com o ângulo entre os dois, né? Entre BY e B. A gente está percebendo que entre os dois vetores não está aparecendo o ângulo que foi dado, eles estão sem o ângulo de 60. Se está sem o ângulo de 60, eu escrevo seno de 60 graus. Então, BY vai ser igual ao vetor B, que é raiz de 6, o módulo. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Multiplicando aqui, raiz de 6 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 18 sobre 2. E aqui dá para a gente melhorar essa raiz de 18, a gente pode fatorar o 18, escrever aqui como sendo 9 vezes 2. E aí, raiz de 9 é 3. E raiz de 2, a raiz de 2 vai ficar dentro da raiz. Então, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2, o valor do BY. Então, a gente já encontrou as componentes horizontal e vertical do vetor B. Agora a gente vai olhar, vai fazer o mesmo, a gente vai fazer a decomposição do vetor A. Venho no final do vetor A, pontilhadinho aqui em linha reta até o eixo X, e encontro aqui a representação
da componente AX. Faço o mesmo para o eixo Y. Venho no final do vetor A, pontilhadinho até o eixo Y. Tenho a componente vertical do vetor A, que seria o AY. Agora, o exercício não trouxe para a gente o módulo do vetor A e do vetor C. Ele está perguntando isso. Mas a gente consegue escrever uma relação semelhante ao que a gente fez aqui com BX e com BY, pensando no vetor A. O vetor AX, olhando no desenho, ele veio, né? O vetor que originou ele foi o vetor A. Então, eu coloco o módulo do vetor A, o valor dele, vezes, aí eu vou observar se ele está com o ângulo ou sem o ângulo. Ele está com o ângulo entre o A e o AX. Existe o ângulo que foi dado, o ângulo de 45. Eles estão com o ângulo, então eu coloco cosseno de 45. Pensando no AY, ele veio do vetor A, o vetor original é o vetor A, e entre os dois está sem o ângulo que foi dado. Então, está sem o ângulo de 45 graus. E no caso aqui, a gente vai ver que a gente sabe que o cosseno e o seno de 45 são iguais. Então, o valor de AX vai acabar dando o mesmo resultado de AY, que seria o valor de A, raiz de 2 sobre 2, que é tanto o seno como o cosseno de 45. A gente pode escrever numa fração só aqui, A raiz de 2 sobre 2. Então, a gente já descobriu uma relação entre eles. Bom, depois que a gente faz a decomposição, nós podemos esquecer aqui desses vetores inclinados. É como se eles não existissem na questão. A gente já representou a contribuição em cada eixo, então posso ignorar os vetores inclinados agora. E o próximo passo seria observar o que está acontecendo no eixo Y e no eixo X. Como o enunciado fala que a resultante tem que ser zero, a resultante em cada eixo também precisa ser zero. Os vetores na vertical precisam se anular e os vetores na horizontal também precisam se anular. Então, olhando primeiro na vertical, como a gente só tem dois vetores, olhando no eixo Y, para que a resultante dê zero, o vetor de cima tem que anular o vetor de baixo. O vetor BY, ele tem que ter a mesma intensidade do AY. Então, vou escrever isso. BY é igual a Y. O BY a gente já encontrou, na verdade, eu vou até escrever em outra ordem aqui. AY é igual a BY. O AY a gente já sabe que é A raiz de 2 sobre 2. E o BY nós descobrimos que é 3 raiz de 2 sobre 2. Vou escrever isso. 3 raiz de 2 sobre 2. Então, o raiz de 2 sobre 2 aparece dos dois lados. Podemos cortar. Então, a intensidade do vetor A é exatamente 3. Então, descobrimos já o módulo do vetor A. Agora, olhando no eixo X. No eixo X, a resultante tem que ser zero também. Os vetores precisam se anular. Nós temos aqui dois vetores se ajudando para a direita e um querendo atrapalhar aqui para a esquerda. A intensidade do vetor AX junto com a intensidade do vetor BX precisa cancelar a intensidade do vetor C. Então, a gente escreve essa relação, né, para dizer que esse vetor C está sendo cancelado por esses dois vetores. E aí agora é só a gente substituir os valores. O AX, como nós já encontramos que o A vale 3, então o AX é 3 raiz de 2 sobre 2 e o BX vale raiz de 6 sobre 2. Isso é o vetor C. Então, escrevendo ao contrário aqui, o vetor C, como
o 2 é o mesmo denominador das duas frações, vou colocar um 2 só. Vai ficar 3 raiz de 2 mais raiz de 6 no numerador. Então, essa daqui é a expressão que define o vetor C, o módulo do vetor C. Módulo do vetor C, módulo do vetor A. Ele queria, respectivamente, o A e o C. Então, é 3 mais essa expressão. E nós temos aqui a alternativa A.